Você acredita que uma pessoa pode andar sobre o nada, caminhar no vazio, sem chão e não cair? Parece loucura, né? Mas o que eu vivi naquele dia foi mais real do que tudo que eu já toquei. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. E olha, o fato de você ouvir essa história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. Essa é a história do dia em que eu encarei a morte. E fui sustentado por algo invisível. Eu não tinha mais forças. Mas Deus me mostrou que quando a gente caminha pela fé, até o impossível se torna estrada. Meu nome é Marcos, tenho 52 anos e essa é a história mais inacreditável e mais verdadeira que você vai ouvir hoje. Tudo começou numa manhã nublada de setembro. Eu tinha perdido tudo, meu emprego, meu casamento, meus amigos e, se eu for sincero, até a minha fé. Já não via mais sentido em nada. Só queria sumir do mundo. Foi quando decidi me isolar. Peguei umas poucas roupas, botei no carro e fui em direção à Serra da Mantiqueira, um lugar que eu costumava visitar com meu pai quando era criança. Lá em cima, no meio do mato, havia uma cabana antiga, esquecida, que pertencia à nossa família. Eu não queria morrer, mas também não queria mais viver daquele jeito. Meu coração estava entulhado de tristeza. A dor que eu carregava era tão grande que parecia que eu já estava morto por dentro. Naquela cabana, eu passei dias sem falar com ninguém, só escutando o vento cortando as folhas, a chuva batendo no telhado e o vazio gritando dentro de mim. Eu chorava muito. Às vezes, chorava sem saber por quê. E a única coisa que eu conseguia dizer era: Deus, se o Senhor ainda está aí, me mostra que o Senhor não me esqueceu. E foi aí que algo começou a acontecer. Naquela madrugada, eu acordei de repente. Eram cerca de 3 da manhã. A fogueira que eu tinha feito no dia anterior já tinha virado cinza e o frio cortava como navalha. Mas não foi o frio que me acordou. Foi um som. No início, pensei que era coisa da minha cabeça. Uma voz muito suave, quase como um sussurro, ecoava na mata. Não dava para entender o que dizia, mas tinha algo naquela entonação, uma paz que eu não sentia há anos. Me levantei, calcei as botas e saí da cabana com a lanterna na mão. O céu estava limpo, estrelado. A voz parecia vir de um ponto específico da mata, como se me chamasse. E eu fui, meio sem pensar, meio como quem é puxado por uma força invisível. À medida que eu avançava, o silêncio da floresta se tornava estranho. Nenhum grilo, nenhum pássaro, só o som suave daquela voz. De repente, algo dentro de mim começou a chorar. Não de tristeza, mas de um sentimento de arrependimento e entrega. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas comecei a orar ali mesmo. Senhor, se é o Senhor que está me chamando, fala comigo. Eu estou ouvindo, fala comigo. E aí, pela primeira vez, eu ouvi claro: segue, eu vou te mostrar o caminho. Meus joelhos quase falharam. Aquilo não foi imaginação. Aquilo foi real demais para duvidar. Eu estava sendo chamado. E mesmo sem entender o porquê, eu obedeci. Foi quando meus olhos bateram numa trilha que eu jamais tinha visto antes. Como se tivesse surgido do nada. Aquela trilha não fazia sentido. Eu conhecia aquela região desde menino. Já tinha andado por ali com meu pai tantas vezes. E nunca tinha visto aquele caminho. Parecia ter surgido naquela madrugada, como se tivesse sido desenhado ali só para mim. O chão era de terra batida, com folhas secas cobrindo os passos de quem por ali nunca tinha passado. Os galhos se curvavam como se quisessem proteger o caminho. E a sensação era de estar sendo conduzido. Cada passo que eu dava, sentia uma paz estranha. Não era a paz de quem está bem com a vida, era a paz de quem finalmente decidiu parar de lutar contra Deus. Sabe quando você se entrega de verdade? Foi assim.
Enquanto caminhava, comecei a me lembrar de orações antigas, de promessas que eu tinha esquecido, de momentos em que Deus tentou me alcançar e eu ignorei. Lágrimas escorriam do meu rosto sem que eu sequer percebesse. Era como se o Espírito Santo tivesse tomado meu coração pelas mãos. A trilha seguia, subindo por entre as árvores. Não havia sinal de animais, de outros humanos. Era só eu e aquele silêncio que falava mais do que qualquer voz. Foi então que, sem aviso, a trilha terminou. De repente, tudo parou. Diante de mim se abria um abismo colossal. Um desfiladeiro tão profundo que dava vertigem só de olhar. Não havia ponte, não havia caminho, apenas o vazio. Mas o mais impressionante é que eu não senti medo, eu senti uma ordem. Eu fiquei ali parado, diante daquele abismo, por uns bons minutos. O vento soprava forte, levantando folhas secas e fazendo um som grave, como se a própria natureza estivesse me dizendo: aqui acaba o caminho. O penhasco era largo demais para saltar e fundo demais para tentar descer. Do outro lado, eu via apenas mais mata. Nada indicava que havia algo lá, e mesmo assim, algo dentro de mim dizia que eu precisava chegar lá. E foi nesse instante, sem aviso, que a mesma voz suave de antes falou novamente, mas agora dentro de mim. Não era um som físico, era como um pensamento com peso de verdade. Ela disse: caminha, eu estou contigo. Eu gelei. Como assim? Caminha. Caminha para onde? Não tem caminho, eu disse em voz alta. Olhei para baixo, só vi o vazio. Olhei para o céu, pedi um sinal, mas tudo que eu recebi foi silêncio e uma certeza estranha no coração. Foi quando me lembrei de um versículo que minha mãe costumava citar quando eu era criança. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Fiquei ali, chorando em pé, diante do impossível. Tudo em mim dizia que era loucura, mas algo maior dentro de mim gritava que era fé. Eu respirei fundo, tirei os sapatos como Moisés fez diante da sarça. Fechei os olhos e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que está me mandando caminhar, eu vou. Mas se eu cair, que seja nos teus braços. E então eu levantei o pé e dei o primeiro passo. Eu não sei explicar o que senti naquele momento. Quando levantei o pé e avancei, esperando o vazio, algo me sustentou. Não vi chão, não vi pedra, não vi ponte, mas também não caí. Meu corpo tremeu inteiro, o coração parecia que ia sair pela boca. Eu mantive os olhos fechados, achando que era apenas um impulso antes da queda, mas os segundos passaram e eu ainda estava ali, em pé. Abri os olhos devagar. Ainda havia só o abismo diante de mim, mas sob os meus pés, algo invisível me sustentava. Parecia firme, como uma plataforma de vidro, mas não havia nada ali, nada visível aos olhos humanos. E então a voz voltou. Desta vez, com mais autoridade, porém ainda cheia de amor. Continue, não olhe para baixo, apenas confie. Meus joelhos tremiam, o vento batia forte e tudo dentro de mim gritava que aquilo não era possível. Mas eu sabia. Naquele momento, eu estava sendo testado. Era a minha fé contra toda a lógica humana. Lembrei de Pedro, andando sobre as águas. Lembrei que ele só afundou quando tirou os olhos de Jesus. Então eu respirei fundo, olhei para o céu e disse: eu estou olhando só para o Senhor agora. Me guia. E dei mais um passo, e mais outro, e mais um. Cada passo era uma guerra dentro de mim. Mas eu não caía. Algo, ou melhor, alguém, estava me sustentando no invisível. A ordem de Deus era impossível, mas sua fidelidade era real demais para duvidar. Ali, no meio do abismo, foi onde eu comecei a entender o que é viver pela fé de verdade. O mundo pareceu parar. Não havia som, nem vento, nem tempo. Só eu,
suspenso no nada, sustentado por algo que não dava para explicar, nem com 1000 palavras. O primeiro passo foi o mais difícil, mas os próximos foram os mais profundos. Cada vez que eu levantava o pé e colocava à frente, uma mistura de medo e reverência me invadia. Eu não via onde estava pisando, mas sentia. E não era só o chão que me sustentava. Era como se mãos invisíveis segurassem meu corpo inteiro. Comecei a chorar. Não era mais choro de desespero. Era choro de alguém que estava entendendo pela primeira vez o tamanho da graça de Deus. Senhor, eu não mereço isso. Eu fui tão rebelde, tão ingrato. Por que o Senhor está me dando esse livramento? Eu perguntava em voz alta, com a voz embargada. E o Espírito respondeu no meu coração: porque eu te amo. E porque você ainda não viu o que preparei para você do outro lado. Eu quase caí de joelhos ali mesmo, mas não podia. Precisava continuar caminhando. Atrás de mim, o caminho sumia a cada passo dado, como se o milagre fosse só para frente, nunca para trás. Era como se Deus estivesse me dizendo: você nunca mais vai voltar a ser quem era. E isso me quebrou por dentro. Cada passo agora era uma entrega. Cada respiração, uma oração. Cada segundo, um milagre visível acontecendo no invisível. Eu continuei. Um passo, depois outro. E mais outro. O abismo seguia profundo sob meus pés. A altura era tão grande que as nuvens passavam abaixo de mim, como se eu estivesse atravessando o céu. Mas o mais impressionante não era a paisagem, era o que acontecia dentro de mim. Com cada passo naquele caminho invisível, eu sentia como se camadas de dor, mágoa e incredulidade estivessem sendo arrancadas do meu peito. Não era só uma travessia física, era uma transformação espiritual. Em determinado momento, ouvi sons que não vinham da terra. Eram vozes, coros, anjos, eu sei disso. Cantavam em línguas que minha mente não compreendia, mas meu espírito reconhecia. Era um louvor puro, poderoso, celestial. A presença de Deus era tão forte que mal conseguia manter os olhos abertos. Eu tremia, mas não de medo. Era temor, temor santo. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que não estava só, que nunca estive. Deus sempre esteve ali, mesmo quando eu não queria vê-lo. Enquanto eu caminhava, vi uma luz suave do outro lado do penhasco. Não era o sol. Era algo mais intenso, mais puro. Parecia o próprio céu me chamando. O Espírito continuava falando comigo, mas agora não eram palavras. Eram revelações, imagens, visões. E foi ali, naquele caminho onde não havia chão, que minha vida começou a passar diante dos meus olhos. A cada passo naquela travessia que desafiava toda a lógica humana, Deus me mostrava coisas, cenas da minha vida como se fossem projeções diante dos meus olhos. Eu via minha infância, momentos que nem lembrava mais. Vi minha mãe orando de madrugada por mim, mesmo quando eu estava no caminho errado. Vi um acidente que quase me matou anos atrás. E um brilho forte desviando o carro segundos antes de cair no rio. Ali eu entendi, aquilo não foi sorte, foi livramento. Vi todas as vezes em que Deus tentou me alcançar, através de amigos, de pregações, de pequenos milagres diários, e eu ignorei. Fui duro de coração, fui cego, mas Ele nunca desistiu de mim. No meio do caminho, me vi cercado por luzes. Eram como pilares de fogo branco ao meu redor. Senti uma presença que não sei descrever. Era como se o próprio céu tivesse descido ali, só para mim. E então eu ouvi uma voz diferente da anterior. Era mais forte, majestosa, e disse: eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, e hoje abriu caminho sobre o vazio, para que você soubesse que eu sou o teu Deus. Naquele instante, meu corpo não aguentou. Eu caí de joelhos no ar, e mesmo sem chão, fui sustentado. Comecei a clamar em línguas, coisa que nunca tinha feito na vida.
Meus lábios se moviam sozinhos, meu coração explodia em arrependimento e adoração. Ali, no meio do nada, eu nasci de novo. Quando finalmente dei o último passo, pisei em terra firme. Caí de joelhos, de rosto no chão, chorando como uma criança. O vento cessou, o céu clareou, e o silêncio era como um abraço de Deus me envolvendo por completo. Me virei para trás, querendo entender o que tinha acontecido, mas o caminho invisível já não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Só o abismo novamente. O milagre tinha sido só para mim, só naquele momento. E então eu ouvi a voz mais clara e forte de toda aquela experiência. Não era mais um sussurro, era uma afirmação, um decreto. Eu nunca te abandonei. Eu estava lá, em cada queda, em cada lágrima, em cada silêncio, e hoje eu te trouxe de volta. Fiquei ali por horas, talvez. Perdi a noção do tempo. A presença de Deus era tão forte que parecia que eu estava flutuando. Mas agora, não no vazio, flutuando em paz. Quando finalmente me levantei, senti que eu não era mais o mesmo. Algo dentro de mim tinha mudado. Não era só fé renovada, era identidade restaurada. Voltei caminhando pelo mato, até a cabana, e naquela noite dormi como não dormia há anos. Em paz, totalmente em paz. Mas eu sabia, aquele testemunho não podia ficar só comigo. Depois daquela experiência, nunca mais fui o mesmo. Quando desci da serra e voltei para a cidade, não carregava mais o peso da culpa, nem o vazio da solidão. Eu carregava uma missão. Passei semanas sem conseguir falar com ninguém sobre o que vivi. Como explicar que andei sobre o abismo sem chão, sustentado só pela fé? Como traduzir o invisível com palavras humanas? Mas Deus me deu coragem. Comecei a testemunhar nas igrejas, nos grupos de oração, até mesmo em praças e ruas. E toda vez que conto essa história, sinto de novo aquela presença, como se o Espírito confirmasse: fala, porque muitos precisam ouvir. Hoje sou um novo homem. Não sou perfeito, não sou santo, mas sou salvo. Sou prova viva de que Deus ainda fala. Deus ainda guia. Deus ainda opera milagres que desafiam a lógica, a ciência e a gravidade. E se você chegou até aqui me ouvindo, eu quero te dizer uma coisa com todo o meu coração. Não importa o quão fundo seja o abismo que você está enfrentando, se Deus mandar você caminhar, obedeça. Porque Ele é o chão no meio do nada. Ele é a ponte que os olhos não veem. Ele é o caminho no impossível. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.